adjetivos, pronomes e como que eles se articulavam dentro da frase. Então, quando um se flexionava, o outro tinha de concordar em gênero e número. Agora que a gente está falando de verbos em si, nós não temos mais a noção de gênero. Nós vamos trabalhar com a noção de pessoa e número, tá? E aí, quando eu falei lá no grupo, eu falei, vamos embora estudar o que as pessoas mais erram em gramática, a gente aqui está lidando com, dos top 3, né? A gente está lidando aí com um dos pontos de maior erro nas redações. A gente reconhece que a regência é um grande problema, né? A questão da crase, do uso da crase, ou até mesmo de verbos que são verbos transitivos diretos, e aí a pessoa vai lá e coloca um transitivo indireto no lugar, né? Quando a gente pensa em gramática, que é a competência 1, a gente também repara que a falta de concordância do verbo com o sujeito é muito, muito, muito alta. Então, nós temos aí, no topo da pirâmide, regência verbal, regência nominal, envolvendo crase, e depois concordâncias, né? Tanto a nominal quanto a verbal, mas a verbal é ainda pior, tá? Então, o nosso intuito aqui na aula de hoje é reforçar algumas questões mais gerais e tomar conta daqueles casos mais específicos, os casos especiais, que podem gerar problema para a gente, tá? O que a gente precisa entender é que quando a gente erra algo de gramática dentro da redação, dependendo do que a gente erre, a gente pode alterar outra competência. Porque, por exemplo, se a minha competência 2, ela gira em torno da tipologia textual e da interdisciplinaridade, como que eu usei uma variante informal, por exemplo, dentro do meu texto dissertativo argumentativo? Quer ver? Ao invés de botar o verbo haver, você coloca o verbo tem. E nisso você erra a concordância verbal porque você esquece do acento, quando ele indica plural. Como que vai funcionar isso? Você vai errar tanto pelo grau de formalidade que você não teve dentro da sua redação, porque quando você troca o verbo haver pelo ter, né, quando você coloca o ter no lugar do haver, você já cai a tipologia textual, então você já cai na 2. E aí, aliado a isso, se dependendo da situação você não colocar o sujeito, se o teu sujeito era para ser terceira do plural, no entanto, você colocou um tem sem acento, indicando terceira do singular, aí você vai perder na gramática também, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é como que eu posso mitigar o problema da concordância verbal. Se eu não sei se esse verbo tem acento ou não tem acento, eu escolho outro. Só que, às vezes, não é possível escolher outro. Às vezes, por exemplo, tem casos em que você precisa colocar o tem e não o que possui, porque, às vezes, o possui fica muito, muito ruim, né? A gente não vai falar que a sociedade possui como característica, a gente não vai falar isso. A gente vai falar, a sociedade tem como característica, né? Não, a gente não vai colocar que é uma ideia de possuir, de posse, né? A gente vai usar o verbo ter. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes o ter é a única solução. Ah, já, mas você falou que o ter no lugar do haver é informalidade. Sim, quando ele tem o sinônimo ali de existir. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar há dias em que o cenário político, eu coloco tem dias. Entenderam isso que eu falei agora? Vocês conseguiram entender? Então, essa troca gera problema. Quando eu falo tem dias, você consegue entender que é diferente de eu colocar há dias em que a corrupção... Entende isso? Aham.
Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, nós temos como desvios mais graves. Falta de concordância, né? Problemas aí relacionados à regência, crase, regência nominal e verbal. E colocação pronominal, são, assim, os top 3 dos problemas. Aqui, na concordância verbal, a gente vai ver o seguinte, que esse verbo, ele vai alterar suas desinências, e ele vai se ajustar não mais em gênero e número, tá? Porque verbo não tem gênero. A gente vai contar com a ideia de pessoa e número, tá? Então, por exemplo, o IP floresce em agosto. O que floresce em agosto? O IP. Então, eu tenho aqui uma relação entre o meu sujeito e o meu verbo, que é o que comanda basicamente a concordância verbal, tá? Vou marcar aqui para você. O que comanda a concordância verbal é a relação entre sujeito e o seu verbo. Tá dando para enxergar bem assim? Eu vou deixar assim nesse modo de edição para eu poder fazer as coisas aqui, pode ser? Aham. Vamos lá. As acácias florescem em novembro. O que floresce em novembro? Quando eu pergunto o que para o verbo, eu estou querendo achar o sujeito da oração, né? Então, as acácias. A gente tem um sujeito aqui no plural, então o verbo também tem de ir para o plural. Né? O verbo vai alterar de acordo com o sujeito. Deixa eu marcar o que ficou do lado de fora aqui. Ó, eu rego as plantas todos os dias. Quem é que rega as plantas? Não sou eu? Beleza, então, ó, relação básica de concordância. Nós regamos as plantas todos os dias. Quem é que rega? Não somos nós? Então, nós regamos. Veja que variamos aqui de acordo com a pessoa e de acordo também com o número. Ah, já, mas isso aqui não traz problema para a gente. Verdade. Quando a gente tem o sujeito antes do verbo, é muito pouco provável que a gente cometa erros de concordância. Isso é um fato. Quando o sujeito está antes, é muito mais tranquilo de a gente acertar, tá? Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: a ordem inversa para a gente vai ser um problema, tá, Inara? Essa ordem inversa vai ser um problema. O que é a ordem inversa? É quando você tem, às vezes, um sujeito depois do verbo. Então, dá uma olhada nessa primeira frase aqui, ó. Os alunos prestaram homenagem ao diretor. Qual é a ordem aqui, Inara? A gente não tem um sujeito, um verbo e os objetos? Uhum. Isso aqui é o cenário que a gente já viu aqui em cima. A gente não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. A gente sabe que esse sujeito aqui concorda com esse verbo e tá show. Então, sujeito, os alunos, o verbo vai para o plural porque o sujeito está no plural, embora esse sujeito seja simples, porque tem apenas um núcleo, então não confundam também se a palavra está no plural é sujeito composto. Não é isso, tá? Se a palavra está no plural, seu verbo precisa se flexionar. Agora, a categoria, se é sujeito simples, se é composto, aí são outros 500, tá? E aí é outra coisa. Então, não confunda. Os alunos prestaram homenagem ao diretor. Beleza. Quem presta, presta algo a alguém. Então, aqui são os objetos, né? Direto e indireto. Esse indireto aqui, porque tem preposição. Show de bola. Essa ordem aqui, Nara, a gente chama de ordem direta da língua portuguesa. Vou botar LP aqui para economizar dedo, tá? Então, ó, essa é a ordem direta. Quando você tem sujeito, verbo e os objetos. Agora, quando a gente tem isso aqui, é muito possível, e isso a gente tem que ter muita atenção na redação. Muita.
O fato de a gente, às vezes, inverter, colocar o verbo antes do sujeito, cara, quando a gente faz isso, a gente aumenta em muitos por cento a chance de dar merda. Principalmente se a gente colocar uma estrutura adverbial no meio do caminho, como é a estrutura naquele dia e como é a estrutura naquela época. Ambos aqui estão entre vírgulas porque são adjuntos adverbiais deslocados no interior do período. Logo, eles precisam ser separados por vírgula. Mas o que a gente está estudando aqui é concordância verbal. E quando a gente lida com concordância verbal, a gente precisa pensar muito em como a gente vai arrumar a nossa frase, de modo que essa frase não nos traga problema. Eu já cansei de ouvir por aí, né, meus alunos falando que alguns professores de redação pedem para inverter o sujeito, não colocar o sujeito na ordem direitinha, porque fica mais legal. E eu digo justamente o contrário. Eu digo que é melhor você não se expor dentro de uma estrutura do que você se expor e cometer um erro grave. Porque entre o corretor reparar que você só usa a estrutura de sujeito, verbo e objetos, e ele reparar que você, no afã de trocar, errou concordância, o que vocês acham que vai dar mais merda? Óbvio que é a troca que gerou problema de concordância. Entenda, problema de concordância é um problema que vai ser visto. Não tem como não ser visto, tá? Então, especial atenção quando a gente tem o sujeito depois do verbo. Então, faltaram naquele dia 5 pessoas. Quem foi que faltou? Foram 5 pessoas que faltaram. Então, o meu verbo ele tem que se flexionar, ele tem que concordar com o sujeito, tá? Isso aqui, quando a gente tem a inversão, quando o sujeito está depois do verbo, essa loucura toda, a gente chama de ordem inversa do português, né? Ou da língua portuguesa, tá? Então, esse é o caso desse exemplo aqui, beleza? E esse é o caso aqui embaixo também. Sucederam naquela época acontecimentos trágicos. Então, quer dizer, o que sucedeu? Foram acontecimentos trágicos, mas às vezes a pessoa escreve sucedeu naquela época acontecimentos trágicos. Acontecimentos trágicos sucedeu? Não. Então, aí, essa ordem inversa que está acontecendo prejudicou a concordância. E se a gente tiver de sacrificar alguma coisa, não vai ser a concordância verbal a sacrificada, tá? Então, a frase sucedeu naquela época acontecimentos trágicos é uma frase muito frequente em redação e muito errada também. É melhor que coloquemos acontecimentos trágicos sucederam naquela época do que propriamente a inversão para causar algum tipo de problema. É entendido ou não entendido? Bota aí no chat para mim, ok, se está tudo certo, se ficou entendido ou não. Dá um ok aí para mim, por favor. Já, mas na redação, eu lembro que você tinha falado também que quando a gente inverte, a gente está dando mais ênfase, não é? Dependendo do que a gente está invertendo, a gente dá mais ênfase ou não, tá? Só que, na verdade, eu nem falei isso em redação, eu falei isso na aula de interpretação. Eu acredito que tenha sido na interpretação ou eu usei a redação para falar algo de interpretação, que também faço isso, né? Então, assim, às vezes a inversão, ela vai dar mais ênfase em algum caso. Mas o que a gente está falando aqui é de ordem do termo, né? Se eu inverto, né, tal termo, eu dou mais ênfase, mas veja bem, entre ênfase e gramática correta,
é melhor que você sempre vá pela gramática correta e deixe esse critério de ênfase com alguma outra estrutura, do tipo um advérbio, do tipo um adjetivo, algo que reforce mais aquilo, entendeu? Entendi. Eu sempre fico assim, pô, quero dar ênfase, beleza, vou dar ênfase, eu sei fazer a ênfase, então eu faço, ok. Eu só não posso me sacrificar em um componente gramatical, porque o componente gramatical, como eu falei, é uma bosta, porque ele mexe com outras coisas, né? E o que acontece? Se nesse meu desejo de dar ênfase, eu erro uma concordância, quer dizer, eu falhei. Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe quando eu ensinei a vocês no início, né, que eu falava assim, gente, 3 períodos. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos, sempre nessa vibe. Lembra? No início da aula, no início do ano, eu falava com vocês, gente, aconteça o que acontecer, nunca faça um período único. Sempre coloque 3 certinhos ali. No Enem, por exemplo, na correção do Enem, nós não temos a permissão de dar mais de 120 pontos para o cara que faz, que escreve o primeiro período e só dá um ponto no parágrafo lá embaixo, sem dividir. Entende? Tipo, a gente não pode dar mais que 120 pontos para uma pessoa que começou o período na linha 1 e só fechou na linha 5, que foi direto. E isso é um ponto que também mexe com a coesão. Então, às vezes, a gente está falando de reforço, né? Termos que são invertidos para reforço. O reforço, ele está na coesão por meio dos elementos gramaticais. Quer dizer, uma coisa vai mexer na outra, aí você vai ter 2 problemas. Então, às vezes, é melhor a gente manter a ordem da coisa, né? Colocando o sujeito, depois o verbo, depois os objetos, depois os adjuntos, do que a gente, por critérios de ênfase, acabar gerando um outro problema, porque aí a gente mexe em 2 competências, entendeu? Uhum. Agora, o que você precisa prestar atenção é se você estiver diante de uma questão de interpretação de texto em que se fale sobre o verbo invertido. Qual foi a função dele ali? Qual foi a função textual? Aí a tua resposta vai ser dar ênfase à ação tal. Entendeu? Então, depende. O que acontece? Eu confesso que dentro de uma mesma aula de uma área, eu falo sobre várias das áreas, só que são as minhas áreas. O meu olhar é um olhar completo, não é um olhar assim, não, aula de gramática é só gramática, aula de redação é só de redação, aula de interpretação é só de interpretação. Não, porque a gente sabe que está tudo ligado, né? Então, assim, o meu olhar, e quando eu passo essas coisas para vocês, é para que vocês guardem. Tipo, se fosse uma questão de interpretação, essa invertida aqui daria ênfase a essa ação. Mas como é a redação que eu vou escrever, não vou inverter porra nenhuma, porque vai que eu erro concordância. Entendeu, Inara? Entendi. É assim que a nossa cabeça tem que pensar, tem que funcionar, para a gente não se expor. Que aí a gente não se expondo, tá tudo bem. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui casos especiais. Aí tu fala assim, porra, já. Caceta, né? Casos especiais são muitos, sim. Porque, veja, dificilmente teremos problemas com a regra geral que diz que o verbo e o sujeito deverão concordar em número e pessoa, mesmo que a frase esteja na ordem inversa. Dificilmente teremos problemas com isso. Agora, com os casos especiais, frequentemente temos problemas, tá? Então, coloquei os principais casos especiais aqui. Concordâncias com substantivos coletivos, tá? Expressões como a maior parte de, grande parte de, nomes que só se usam no plural, pronomes de tratamento, pronome relativo, que, pronome relativo, quem,
tá? Expressões mais de um, mais de dois, expressões como cerca de, perto de. Repara, são expressões que nós usamos na redação. Alguns de nós, poucos de nós. O verbo que vem com o índice de determinação do sujeito, que nós já estudamos nos tipos de sujeito. Verbo com partícula passivadora ou pronome passivador, que nós já estudamos também nos termos da oração. Porcentagens e núcleo do sujeito com conjunção ou. Esses casos aqui são casos que a gente precisa ter atenção, tá? O primeiro deles é o caso do substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo, gente? Coletivos são aqueles substantivos que, mesmo no singular, vão designar um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie, tá? Então, os substantivos coletivos é o quê? Por exemplo, acervo. Acervo é o coletivo de quê? De obras artísticas. Alcateia, de lobos. O álbum, ele pode ser o coletivo de fotografia, pode ser o coletivo de selos também, né? Tem gente que coleciona selo. Uma antologia. O que é uma antologia? É o coletivo de trechos literários que foram escolhidos por alguém. Tá? O que é um arquipélago? Um arquipélago de ilhas, né? Coletivo de ilhas. Então, esses substantivos, eles são singulares, mas eles designam aí um conjunto de seres. Como que vai se dar a concordância desses caras? Eu coloquei aqui, ó, acompanhar número do coletivo. O que eu quero dizer quando eu falo acompanhar número do coletivo, gente? Significa que se eu tenho isso aqui, ó, dá uma olhada. Tá dando para ver aí os exemplos direitinho? Aham. Então vamos lá, na letra A, ó. O bando perturbou a pacata cidade. A multidão de torcedores aplaudiu ou aplaudiram a bela jogada. Então vamos lá, vamos por partes, tá? Essa letra A aí, eu tenho um sujeito que é um coletivo, é um substantivo coletivo, né? No caso aí, o bando, tá? Quando a gente fala de bando, a gente fala de pessoas em geral, a gente também pode falar de aves, enfim. Mas aqui, para perturbar a pacata cidade, a gente está falando do bando de pessoas, né? Bom, o que ocorre aqui? Repara que o nosso verbo... Deixa eu tirar aqui, ó. O nosso verbo, ele está no singular. Por quê? O coletivo aqui está no singular também, ok? Se fossem os bandos, gente, se fossem os bandos, seria os bandos perturbaram, porque aí você flexionou o coletivo, então seu verbo também vai para o coletivo, seu verbo também vai para o plural. Agora, mesmo que o bando seja um monte de gente, a gente vai concordar com a palavra gramatical, que está no singular. Tá? Dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui. A multidão de torcedores aplaudiu ou aplaudiram a bela jogada. Pessoal, Inara, preste atenção aqui, ó. Se o coletivo vier especificado por alguém, a gente na sintaxe chama de adjunto adnominal, né? O verbo vai poder concordar com o coletivo ou com o núcleo desse adjunto adnominal. Então, eu posso falar, a multidão de torcedores aplaudiu, e aí eu estou dando ênfase, olha aí, Nara, eu estou dando ênfase à multidão, tá? Ou eu posso falar, a multidão de torcedores aplaudiram a bela jogada. E aí eu quero enfatizar
os torcedores, se eu coloco o verbo no plural. Porém, se eu falo a multidão de torcedores aplaudiu, o meu foco é na multidão. Entendeu, Inara? Uhum. Esse é até um caso parecido com de uma redação que a gente viu, né? Que estava usando um verbo no plural e depois o outro no singular, não era? Isso. E outra coisa, a gente já viu isso também quando a gente estudou uma figura de linguagem chamada de silepse. Não sei se vocês lembram, mas o que seria a silepse? No caso, a silepse seria o erro. Então, qual é o erro aqui? Presta atenção, ó. Se eu coloco aplaudiu aqui, eu estou concordando com multidão, ok? Se eu coloco aplaudiram, eu estou destacando torcedores, que é o núcleo do meu adjunto adnominal. Beleza. Agora, qual seria o erro aqui? Qual seria a silepse aqui? Se por acaso eu escrevesse a multidão aplaudiram a bela jogada. Sacaram ou não sacaram? Uhum. Porque aí seria aquilo que a gente chama de quê? De concordância. Isso aí anotem, gente. Isso aí que eu estou falando agora, embora eu esteja na aula de gramática, isso aí é uma coisa que pode cair numa UERJ da vida, por exemplo. Um exemplo lá de um texto que tenha o que eu vou explicar agora, que é a concordância ideológica, tá? Isso aí é figura de linguagem. Figura de linguagem cai na redação. Então, quem vai fazer Estácio, quem vai fazer Vassouras, quem vai fazer o ERJ, figura de linguagem é fundamental, tá? Ainda bem que está chegando o momento de a gente revisar todas elas, né? Para a gente ver novamente, porque são coisas que a gente às vezes esquece, mas que são muito importantes, né? Então, o que ocorre aqui? A multidão aplaudiram, eu estou criando aí a silepse, tá? E a silepse é uma figura de linguagem que remete ao erro gramatical. Por quê? Porque quando eu falo multidão, na minha cabeça é uma galera. Então, existe a tendência de a gente colocar o verbo no plural por uma questão ideológica mesmo. Multidão traz a ideia de uma galera, então você pensa assim, o verbo tem que estar lá, no plural também. Só que não, tá? Normalmente, provas que exigem isso vão colocar para você a multidão aplaudiram a bela jogada. E você vai ter de perceber que é uma concordância que se dá ideologicamente e não gramaticalmente. Porque gramaticalmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa concordar, a gente viu a regra. Substantivo coletivo, tá aqui, ó. Acompanhar o número do coletivo. Se esse coletivo está no singular, o verbo acompanha o singular. Se esse coletivo está no plural, como no caso que eu dei, os bandos perturbaram, esse verbo também vai para o plural. Entendido ou não, gente? Dá um ok aí para mim, para eu saber que está tudo bem. Sara, beleza? Sara tá com a internet ruim. Mas... Tá travando toda hora, mas... Beleza. Vamos lá, então, ó. Seguindo aqui o baile. A gente tem o seguinte aqui, ó. Expressões como a maior parte de e grande parte de. Nós temos aqui o coringão, ó. Singular ou plural. Esse tipo de coisa a gente gosta. Por quê? Porque aí a gente nunca vai errar, né? Aqui embaixo também tem, ó, singular ou plural, tá vendo? Então, a gente gosta desse tipo de coisa, quando a gente pode usar os dois, tá? Então, vamos lá, ó. Grande parte dos torcedores compareceu ou grande parte dos torcedores compareceram ao estádio. E aí a ideia é destacar o quê?
quando eu uso grande parte, eu quero colocar o verbo no singular porque eu quero destacar a grande parte. Agora, se o meu intuito for focar nos torcedores, eu boto compareceram, tá? E aí, você vai chegar para mim e falar assim, Jajá, qual você acha melhor para a redação? Você pode me perguntar isso, né? Eu, enquanto a pessoa que está à frente da sua preparação, na minha área, sou a sua referência. Então, quando você me pergunta o que eu devo fazer, você acha que eu devo colocar no singular ou você acha que eu devo colocar no plural? Aí eu vou dizer para você o seguinte: o que é mais frequente é você concordar com a expressão partitiva. Então, se eu fosse você, colocaria grande parte dos torcedores compareceu. A maior parte aplaudiu. Grande parte compareceu. Grande parte aplaudiu. Grande parte reclamou, tá? Ah, mas eu quero botar grande parte dos torcedores. Mesmo assim, você aconselha o singular? Sim. Aconselho que você concorde com a expressão partitiva sempre. É o mais frequente. É o que causa menos estranhamento para quem está lendo. Ok? Ok ou não ok? Caí? Vocês estão aí? Ah, tá. Responde aí. Responde. Agora eu estou sem ver o chat, tá? Então fala, porque senão eu vou achar que eu caí. Vamos lá. Letra C. Minas Gerais produz muito leite e os Estados Unidos enviaram um poderoso reforço bélico. O que nós temos aqui? Nós temos um exemplo, gente, que a gente chama, na verdade, uma regrinha, que é a regra dos nomes que só se usam no plural, tá? Isso aqui costuma cair muito em provas de particulares de medicina. Então, por exemplo, pedindo para você analisar qual é a frase, qual das frases que está de acordo com a concordância verbal. E aí, o que a gente precisa pensar? Quando esse sujeito da frase é um nome que só se usa no plural, se ele não vem precedido de artigo, esse verbo vai ficar no singular. Então, repara, Minas Gerais, que é um nome que só se usa no plural, produz muito leite, tá? Não temos um artigo aqui, então seguimos a vibe do nome sem o artigo, que não modifica nada. Então, singular. Agora, caso esse nome venha precedido de artigo, o que vai acontecer com o verbo? O verbo deve estar no mesmo número em que tiver o artigo. Então, por exemplo, os Estados Unidos enviaram. Porque aqui eu tenho um artigo, tá vendo? Olha só ele aqui, que graça. Esse cara faz com que esse cara se altere. Sacou? A ausência desse cara aqui, do tipo as Minas Gerais, se fosse as Minas Gerais, como é que seria o verbo, gente? Fala aí, não escreve não. Se fosse as Minas Gerais. Produzem. Produzem, exatamente. Porque aí eu sigo a vibe do quê? Do artigo, tá? Os Estados Unidos, então os Estados Unidos enviaram. Se fosse Estados Unidos sem o os, Inara, ficaria como o verbo? Enviou. Enviou, exatamente. Então, a presença de um artigo aqui
vai alterar a concordância verbal aqui. A ausência de um artigo aqui vai manter no singular um nome que só se usa no plural. Beleza? Vamos para D. Vossa Alteza sabe o lugar a que deve ir. Vossas Excelências pediram calma. O que a gente percebe aqui é o pronome de tratamento, né? Que aqui nos diz o seguinte: pronome de tratamento, a gente precisa o quê? Olhar número do pronome. Então, vamos olhar o número do pronome? O pronome aqui é Vossa Alteza. Então, o número dele é singular. Logo, esse verbo também está no singular. O número dele é plural aqui. Logo, esse verbo também estará no plural. Vida que segue. Com o pronome de tratamento, a coisa rola dessa maneira. Tenho que olhar o número do pronome. Quando a gente fala número no português, a gente fala de quê? De singular e plural, tá, gente? Sempre bom lembrar. Vamos lá. Paulo foi a pessoa que despachou a mercadoria. Essas foram as pessoas que distribuíram a mercadoria. Aqui nós queremos ver o pronome relativo que. Gente, vou fazer uma perguntinha aqui. O que mesmo me prova que esse que é um pronome relativo? Alguém sabe me dizer? O que me prova que esse que aí é um pronome relativo? Foi substituído por qual? As quais? Exatamente. Além disso, Tainá, o pronome relativo ele serve para retomar um termo já dito, né? Então ele trabalha naquele mecanismo de coesão, que a gente chama de coesão anafórica, visto que ele retoma algo que eu disse antes, tá? Então, Paulo foi a pessoa a qual despachou a mercadoria. Essas orações que começam com pronome relativo são chamadas de orações adjetivas, tá? Orações subordinadas adjetivas. Essas foram as pessoas que distribuíram. Essas foram as pessoas às quais distribuíram. O que eu preciso olhar é que, na realidade, esse pronome relativo aqui, essa concordância com o pronome relativo, ela vai ser sempre direcionada para o termo imediato, ó. Então, se é a pessoa despachou. Se são as pessoas distribuíram. Sacou? Então, a regra do pronome relativo diz pra gente que o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. O antecedente aqui é a pessoa. Então, esse verbo aqui tá no singular. Tá? Deixa eu tirar isso aqui, eu vou só sublinhar, vou tirar esse destaque. Pronto. Se aqui as pessoas é o antecedente, o meu verbo também tem que se flexionar. Tá? Então, atenção a isso, porque às vezes na redação a gente usa o pronome relativo, tá? Então, toma cuidado com aquilo que você vai usar. Lembre-se que o pronome relativo e sua concordância, né, eles dois dizem respeito ao termo de antes. Então, Paulo foi a pessoa que despachou? Paulo foi a pessoa a qual despachou. Quem despachou? A pessoa. A pessoa despachou a mercadoria. Tem que concordar ali no singular, tá? Muita atenção nessa porra desse pronome. Muita, tá? Ele traz um problemaço, tá bom? Muito cuidado. Na letra F, a gente tem assim: desta vez sou eu quem paga a conta. A gente tem esse quem, né? E quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular.
Porque é a maneira como ele encontra de concordar com o pronome, né? Quem paga a conta dessa vez? Sou eu. Quem dita a regra? Sou eu. Ou são eles. Tá? Então, máxima atenção. Quem paga, tá vendo? O pronome e o verbo concordando. E quem dita, o pronome e o verbo concordando, tá? Então, quem dita a regra são eles, tá bom? Então, vamos sempre prestar atenção nisso. Quando for o verbo, quando for o pronome quem, verbinho junto dele, singular, tá? Esse aí não tem muita dificuldade, não. Vamos para G. Mais de um aluno faltou. Mais de 2 alunos faltaram. Vou botar 2 aqui, porque eu dito para o PowerPoint e ele coloca sempre o número cardinal, né? O numeral cardinal. Ele nunca coloca por extenso. Então, vamos lá. Mais de um aluno faltou. Gente, qual é a ideia de mais de um aluno? O que é mais de um aluno? São no mínimo quantos? 2. 2, exatamente. Só que aqui, qual é o esquema? Vamos ver aqui no slide anterior, ó, para você fixar. Qual é o esquema quando a gente tem a expressão mais de um ou mais de 2? O verbo vai concordar com o numeral. Pessoal, independentemente de mais de um aluno ser, na verdade, uma representação de 2 ou mais pessoas. Dane-se que seja. Se o numeral é 1, o verbo é no singular. Se o numeral é 2, o verbo é no plural. Por quê? Porque essa concordância com mais de 1, mais de 2, mais de 3, ou seja lá o que for, ela tem direta relação com o número em que estiver o numeral. Tá? Então, vamos olhar para o numeral para a gente conseguir chegar a uma conclusão. O numeral aqui é qual? É o 1. Então, faltou. Ah, mas mais de um é no mínimo 2. Não interessa. Tem que olhar para o numeral, porque ele vai determinar o verbo. Mais de 2 alunos. Opa, 2. Então, faltaram. É claro que isso aqui, pessoal, não é uma coisa que você de um dia para o outro vai dominar todas, né? Você tem aí na sua última apostila, você tem aí exercícios de concordância verbal para treinar, tá? Inclusive, a sua última apostila deve ser toda feita. Para a gente começar esse novo ciclo da redação, você já não devendo absolutamente... Da redação, ó. Do curso, não devendo absolutamente nada, tá? Vamos lá. Cerca de 5 alunos faltaram. Perto de 20 pessoas chegaram à escola. Como que vai ser a concordância verbal desses caras? Expressões como cerca de e perto de terão sempre o verbo no plural. Então, cerca de 5 alunos faltaram, tá? Verbo sempre no plural. É bom quando tem assim, né? Porque aí é uma determinação só, não é para você... você não fica pensando, será que é duplo? Não, né? Então, aqui, cerca de e perto de, quando o sujeito for formado por essas expressões, a gente vai manter o verbo no plural. E aí eu quero fazer uma pergunta de interpretação de texto agora para vocês. Vamos imaginar que essa frase esteja presente dentro do texto que vai cair na prova, e aí a pessoa pergunte para você qual é o valor semântico, ou seja, qual é o sentido da expressão cerca de e qual é o sentido da expressão perto de. O que vocês responderiam? Fala para mim. Qual é o valor semântico de cerca de e perto de? O que indica para gente?
Proporção não, né? Proporção, não. Perto de 20 pessoas compareceram ao consultório ou ao congresso. Qual é o sentido disso? Cerca de e perto de. Qual é o valor semântico? O que indica quando a gente fala? Fala, Tainá, desculpa, falei junto contigo. Aproximadamente. Isso, indica aproximação, tá? Então, isso aí é uma questãozinha de interpretação de texto, tá bom? Quando usarem cerca de e perto de, o valor semântico é de aproximação, tá? Isso é importante, hein? Anota isso aí. Alguns de nós consideram ou consideramos a situação arriscada. Nós temos aqui o seguinte, gente. Quando a gente tem essas expressões alguns de nós e poucos de nós, algo nesse sentido, ou a gente vai concordar com o alguns, ou a gente vai concordar com o nós, tá? Quando a gente fala alguns de nós consideramos, a gente está se incluindo no discurso, tá? Quando eu falo alguns de nós consideram, eu não estou me incluindo no discurso diretamente, tá? Então tem que ver qual é o intuito daquele texto. É se incluir? Então, se eu quiser me incluir, eu uso o verbo na primeira pessoa do plural, porque aí é o nós. No caso aqui, ó, consideramos e nós consideramos. Agora, se eu não tenho o foco em mim, eu boto o genérico. Tá? Então, amarelo com amarelo, primeira pessoa do plural com primeira pessoa do plural. Tá? Então, alguns de nós consideram, concordando aí, alguns e consideram, e alguns de nós consideramos, tá? É uma possibilidade. Pessoal, tudo bem até agora? Dá um ok aí para mim. Me diz se está tudo bem até agora. Se está tudo certo até agora, se tem alguma dúvida. A dúvida... Só um minuto, Inário, só um minuto. A dúvida, ela vai aparecer no momento do exercício, tá? Aqui vai ficar uma situação em que você vai, de alguma maneira, enxergar bem. Quando for fazer o exercício é que pode dar merda. Inara, fala, meu amor. Fala aí. Você pode reexplicar a F? F? Isso. Sim. Olha só. Essa F aí é o seguinte. O nosso foco aqui é o pronome quem, que é um pronome relativo também, né? Sempre que tiver o pronome quem, o verbo está no singular. Tá? Então, desta vez sou eu quem paga a conta. Aí tu quer saber como é que faz? Faz assim, ó. Quem paga a conta? Esse quem e paga, eles estabelecem uma relação ali de concordância. Quem paga? Sempre o verbo no singular. A resposta é, sou eu. Tá? Então, quem dita a regra? São eles. A ideia aqui é que você concorde o pronome relativo quem com o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre assim, isso aí você não vai ter dúvida, não. Ah, sim, beleza, agora eu entendi. Beleza, então. Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui. Trabalha-se em lugares bons. Precisa-se de manicures. Aqui já estamos diante
de casos conhecidos de vocês. Ambos os sujeitos aqui são sujeitos indeterminados. O que configura sujeito indeterminado? Verbos que formam ali o tile. Quem é tile? Transitivo indireto, ligação e intransitivo. Trabalhar é eu trabalho, um verbo intransitivo. Precisa-se é precisar, verbo transitivo indireto. Toda vez que a gente tem sujeito indeterminado dessa forma, o verbo fica na terceira do singular. E quem acompanha ele é esse C que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, tá? Esse Czinho aí é índice de indeterminação do sujeito. E o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Esse nós já estamos carecas de saber. Nós estudamos isso quando estudamos tipos de sujeito. Já já eu vou ver de novo? Vai ver de novo, tá? Fica tranquilo. Vende-se uma casa de veraneio. Plastificam-se documentos. Opa, já já eu já estou reparando que esse verbo da cá é um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende algo e quem plastifica, plastifica algo. Verdade. Quando a gente tem a letra K, a gente tem uma outra configuração, que é o quê? A gente tem um sujeito que está na frase, mas está posposto. Esse caso aqui é o caso em que a gente tem maior quantidade no dia a dia de verbos com concordância equivocada. Vocês se lembram que eu falei que era muito comum a gente encontrar aluga-se casas no lugar de alugam-se casas? Então, construções desse tipo não são aceitas no padrão culto da linguagem, tá? E o que existe nesse processo é uma contaminação. Existe uma contaminação. Por quê? Socialmente, a gente tem o índice de determinação do sujeito mantendo o verbo no singular, né? Então, trabalha-se, precisa-se. As pessoas acabam se contaminando porque não identificam os termos, no caso aqui do exemplo, uma casa de veraneio e documentos, como sujeitos. E aí elas acabam criando ali construções que não são construções aceitas na gramática normativa. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente também faz isso na redação. Quantas e quantas vezes eu já não peguei redação de vocês que tinha assim, percebe-se as mudanças, não é percebe-se as mudanças, não, é percebem-se. Estamos aqui diante de um sujeito e o verbo concorda com ele. Estamos diante aqui de um sujeito e o verbo concorda com ele. Então, documentos são plastificados. Uma casa de veraneio é vendida. Tá? Esse Czinho aqui, nós chamamos de quê, pessoal? Partícula ou pronome apassivador. Tanto faz, as duas nomenclaturas. Giovana que vai fazer o Unigran Rio, especial atenção a isso, tá? Partícula apassivadora cai todo ano. Vamos lá. Apenas 20% se ausentaram da reunião. 1% faltou. Estamos aqui agora diante de expressões que representam porcentagem. E qual é o esquema da porcentagem? Quando o sujeito é porcentagem, esse verbo vai acompanhar o numeral que abre a expressão. Então, apenas 20%, se são 20 se ausentaram. 20%
e se ausentaram. Tá? Calma aí. Isso aqui é importante para a gente porque, eventualmente, a gente usa porcentagem na redação, né? E a gente não pode errar isso. Se for 1%, 1% faltou, tá? Agora, existe também o caso em que você vai ver isso aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Dá uma olhada aqui. Vou colocar aqui, mas nunca se começa a frase com numeral, tá? Eu vou colocar desse jeito aqui, mas o certo era se colocar 6%. Nunca 6 por extenso. Na redação, tá? Isso aqui é um slide, então eu posso fazer dessa forma. Mas na redação, não. Na redação, você tem que escrever 6%, tá? Então, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. 6% dos eleitores... Vamos imaginar essa frase. Dos eleitores blá, 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 o voto. O que nós colocaríamos aqui? Anulou ou anularam? O que vocês colocariam aí? 6% dos eleitores anularam o voto. Beleza. Agora dá uma olhada nessa aqui. Vou botar outra aqui para você. 20% da população blá, blá, blá contra o governo. E aí, pessoal? Votaram ou votou? – 20% da população votaram ou votou? O que vocês acham? – 20% da população votaram contra ou 20% da população votou contra? Sara acha que é votou, Inara acha que é votaram. Giovana e Tainá, diz aí. O que vocês acham? Giovana bota votou. E Tainá diz o quê? Tainá coloca votou também. O correto, de fato, é 20% da população votou. Aí tu fala assim, ué, mas é 20%. Gente, uma coisa é 20% sozinho. A outra coisa é 20% acompanhado aí de um partitivo. O que é o partitivo? É 20% da população, 20% dos habitantes, 20% do eleitorado. No geral, quando a gente tem essa expressão aqui, que é a tal da expressão partitiva, nós concordamos com esse substantivo aqui, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode criar, colocar aí nas suas anotações, assim,
20% votaram. Porém, 20% da população votou. E aí fazer uma setinha do votou para a população, tá? Isso aí é uma coisa que às vezes aparece em prova para confundir você. Porque você vai olhar o 20% e você vai ficar super habituado. Você sabe que 1% é uma coisa, agora 2% para frente já é plural. Só que depende. Uma coisa é vir 20% sozinho, entendeu, Inara? A outra coisa é vir 20% da população. Ok? Não, que eu tinha visto 6% dois eleitores, aí 20% da população, mas aí, tipo, eu Porque entendi. aqui é 2 eleitores, né? Vou até destacar isso aqui também, tá? Para você não se confundir. Então, acontece isso aí com frequência, tá? Muita atenção. Agora, eu vou, na verdade, mostrar o último caso desses casos especiais aqui. Eita porra! Volta aqui. Pronto, ó. Eu quero que vocês olhem com bastante atenção, porque isso aqui também é uma questão de interpretação, tá? A concordância aqui, eu quero que vocês percebam, né? Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Roma ou Viena são excelentes locais. Nós estamos percebendo Roma ou Viena aqui de uma maneira e Roma ou Viena aqui de outra. Por que que aqui esse verbo está no singular e por que que aqui esse verbo está no plural? Ativem seus microfones para falar comigo. Por que que o primeiro verbo está no singular e por que o segundo verbo está no plural? O primeiro porque é um ou outro, o segundo porque são os dois ao mesmo tempo. Bom, o que a Sara trouxe aí é o quê? O valor que a gente chama de valor de quê? Isso também poderia ser uma questão de interpretação, tá? É um valor excludente. Repara que quando eu falo Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas, eu tenho um valor excludente, por quê? Porque a sede é uma só. Então, esse ou, ele tem valor semântico de exclusão, tá? Agora, quando eu falo Roma ou Viena são excelentes locais, o meu verbo ficou no plural porque essa conjunção ou não tem valor excludente, tá? Então, o valor semântico dessa aqui é de quê? É de soma. O primeiro valor semântico, esse primeiro valor semântico aqui é exclusão. O segundo valor semântico é adição. Veja que estamos na aula de gramática, conversando sobre questões gramaticais e questões de interpretação de texto. E, obviamente, questões de redação, né? Porque nada mais ligado à redação do que a concordância que você faz lá na prova. Então, galera, especial atenção a isso, tá? Especial atenção. Veja que de uma questão gramatical estamos extrapolando e falando de outras questões, tá? Então, essas são as principais pontuações que eu gostaria de fazer sobre concordância verbal. Para fechar, eu coloquei que merecem destaque esses verbos aqui. Esses verbos aqui, eles são problemáticos. Por que são problemáticos? Eles são os preferidos das provas. Verbo haver, impessoal, com sentido de existir. Locuções com o verbo haver. Então, a gente tem que ter atenção.
Esses verbos aqui, tanto o verbo haver e fazer impessoais, eles vão trabalhar com uma concordância específica, tá? Então, olha só. Havia sérios obstáculos naquela competição. Pessoal, temos que ter atenção máxima ao verbo haver. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele não varia. Então, se você colocar haviam sérios obstáculos, você está errado. Não pode colocar. Locuções verbais, como, por exemplo, deve haver, não importa quem esteja depois, pessoal. Ah, mas é posturas, então é devem haver. Não, não é. Não importa quem vem depois. Quando a gente tem o verbo haver no meio, a gente tem a impessoalidade do português. A impessoalidade do português diz pra gente que o verbo tem que ficar na terceira do singular. Onde o verbo haver estiver presente, por ele ser um verbo impessoal, terceira do singular. Fazia 10 anos que ele não vinha ao Rio. Não é faziam 10 anos, porque esse fazer aqui é impessoal. E por que ele é impessoal? Porque ele traz o sentido de tempo decorrido. Então, não temos que flexionar absolutamente nada, tá? Agora, eu proponho um olhar para cá. Deem uma olhada aqui embaixo. Existem sérios problemas na gestão pública. Veja, havia sérios obstáculos naquela competição. Qual é a diferença? Aqui nós temos verbo haver no sentido de existir, e aqui nós temos existir propriamente dito. Verbo existir propriamente dito, ele é um verbo pessoal. O que significa dizer que um verbo é pessoal no português? Significa dizer que o verbo tem sujeito. Ou seja, se ele tem sujeito, ele se flexiona. Então, qual é o sujeito dessa frase, gente? Existem sérios problemas na gestão pública. Diz para mim, como é que a gente acha o sujeito da oração? Quem é o sujeito dessa oração? Existem sérios problemas na gestão pública. Fala aí para mim. Problema? Sérios problemas, tá? Então, se fosse sério problema, Inara, seria o quê? Existe. Mas como é sérios problemas, tem que ser existem. Já, e se eu quisesse colocar o verbo haver, ficaria como? Há sérios problemas na gestão pública. Não é haviam ou hão sério? Não, não é. O verbo haver não se flexiona. O verbo existir se flexiona. Ah, já, mas você não falou na letra A que o verbo haver ali é sentido de existir? Meu amor, uma coisa é a Jarline, a outra coisa é a Inara fantasiada de Jarline, concorda? Inara fantasiada de Jarline é uma coisa. A Jarline propriamente dita é outra coisa. A gente precisa ter essa diferenciação. Sérios problemas aqui é o sujeito do verbo existir. Logo, temos verbo pessoal, o sujeito está aqui presente. E quando a gente tem locução verbal com o verbo existir? Repara que aqui nós colocamos deve haver posturas e aqui embaixo nós colocamos devem existir soluções. É diferente. Onde o verbo haver está, tudo fica no singular. Onde o existir está, o primeiro termo se flexiona.
O que deve existir, pessoal? Soluções. Soluções ao sujeito. Simples. E soluções devem existir. Já, não é devem existirem soluções? Não. Apenas o primeiro da locução se flexiona. Já, e se fosse o verbo haver? Deve haver soluções. Isso é uma coisa que eu morro dizendo e os alunos erram direto. É só lembrar, onde tem existir, a coisa se flexiona. Onde tem haver, a coisa não se flexiona. Gente, bota aí no chat para mim, tudo bem ou não em relação a isso? Sara, tudo bem com relação a isso? Aham. Então, ó, na redação, deve haver investimentos. Essa frase está certa? Deve haver investimentos? Sim, está certa. Onde o haver está, não se flexiona nada. Agora, se fosse, deve existir investimentos. Essa frase está certa? Deve existir investimentos? Está certa ou está errada? Tá errado. Errada, porque se eu meto existir, devem existir, ok? Então, não se perca nessa história. Meteu existir, flexão, vai para o plural. Não tenho existir, tenho haver. Beleza, segue aí no singular, tá? Há outros casos aqui também, pessoal, que são casos, né? O relógio deu 2 horas, deram 2 horas no relógio, né? Então, o que deu? 2 horas? Então, o verbo fica ali no plural, tá? Concordando ali com o sujeito. O relógio deu 2 horas. Quem deu 2 horas? O relógio. Então, aqui já é singularzinho, concordando aqui de boa, normal, tá? Mas eu quis colocar aqui o verbo dar, bater e soar, indicando horas, tá? É uma especificidade. É 1 hora, são 2 horas da tarde, tá? Tudo são flores e tudo é flores, também pode. E aí nós temos aqui, ó, verbo ser, e aí, ó, tá concordando aqui com o singular, ó, é 1 hora. São 2 horas, plural, tá? A pergunta é, tudo são flores e tudo é flores? Está certo, de acordo com a concordância verbal. Agora, como que se deu a concordância nessa primeira frase e como que se deu a concordância nessa segunda frase? Alguém sabe me explicar? Tudo são flores e tudo é flores. Essas duas frases estão certas. Como que se deu a concordância nelas? Uma está se referindo a tudo e outra está se referindo a flores. Não entendi nada, Paixão. Uma está se referindo a tudo e a outra está se referindo a flores. Exatamente, que isso é uma coisa que acontece, inclusive, né? Predicativos concordam com o verbo ser, ok? Ou você pode concordar com o pronome, né? O sujeito aqui que está funcionando por meio desse pronome. O que é flores? Tudo, tá? Tudo são flores. Flores concordando com o verbo de ligação e tudo concordando com o verbo de ligação aqui. Esses dois casos são corretos, de acordo com a gramática normativa, porém, esse aqui é mais incomum. É mais fácil você ouvir falar que tudo são flores no início do relacionamento, por exemplo, tá?
Porém, se você visualizar tudo é flores, não tem problema, também é certo. Só é incomum. E para a gente encerrar a nossa matéria, glória a Deus, nós vamos para o último exemplo aqui, que é 100 metros é muito, 10 quilos é suficiente, tá? R$2 é pouco. Por que a gente está falando desses exemplos aqui? O verbo ser, quando ele aparece nessas expressões, é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, que denotam quantidade, distância, peso, ele sempre fica no singular. Então, 100 metros é muito. Você não fala 100 metros são muito, você não fala isso. É sempre é muito, é pouco, é suficiente, tá? Então, ó, especial atenção aqui. Aqui, as semânticas são distância, peso, quantidade. Essas semânticas aqui vão exigir um verbo ser no singular. Ok? Vou botar mais uma aqui, a gente pode colocar aqui, ó. R$2 é pouco. E aí eu não falo R$2 são pouco. R$2 é pouco. Tá? Então, essa semântica aqui, vou até destacar a semântica, porque a semântica é uma coisa que nos importa bastante, porque fazemos provas, né, de interpretação e, enfim, a semântica está em tudo. A gente precisa ter um especial cuidado aí com essas expressões, tá? Dessa maneira, pessoal, a gente encerra o programa de gramática, tá? Já encerramos o programa de interpretação de texto, já encerramos o programa de literatura, embora eu ainda queira falar sobre alguns outros pontos, né, que são importantes aí, mas isso eu vou falar na revisão, já com os exercícios, mas a gente encerra o conteúdo de gramática, que é um conteúdo extremamente extenso, gigantesco, vou até salvar aqui, ó, as modificações para poder postar lá na plataforma para vocês. Então, nós encerramos essa matéria de gramática, tá? A gramática sempre foi estudada no curso numa perspectiva muito ampla. Poucas foram as aulas de decoreba. A gente sempre trazia aí, eu sempre procurei trazer o máximo de informação para você em todas as esferas do português, tá? Então, a gente encerra essa parte, encerra o programa de português do vestibular, e agora, a partir de semana que vem, vamos começar lá desde o zero, vocês fazendo exercícios, né, numa outra dinâmica de curso. Vamos avisar aí, sexta-feira, eu vou procurar cada um de vocês e aí nós vamos nos falar por Meet individual, tá? Eu vou explicar para vocês algumas questões, como que vai funcionar nesse novo momento. E aí agora a gente vai testar tudo e mais um pouco que a gente aprendeu, o que precisa revisar, o que você precisa olhar novamente, para dessa forma você ter toda a certeza de que você viu tudo, de que tudo foi visto, de que não faltou nada, de que você ainda teve a oportunidade, né? Você vê que nada é tão ruim assim, né? Agora, por exemplo, você estaria uma semana do Enem. E você estaria, nossa, super assim, meu Deus, tenso e tal. Veja pelo lado bom, você ainda vai revisar tudo até chegar ao Enem. Vai ter a oportunidade de ver tudo, tá bom? Não só na minha matéria, como também nas outras. É claro, há um professor ou outro que está terminando o conteúdo ainda, né? O Rômulo falou que vai terminar agora na quinta-feira, Alcides falou que vai terminar aí na primeira semana de novembro, mas o importante é que a revisão vai começar a surgir, as suas dúvidas vão começar a surgir, e ter dúvida é saudável, mostra que você está estudando e que você está no caminho certo, tá bom?
Então, um grande beijo para vocês. Hoje é aniversário do meu pai, eu vou tentar almoçar com ele aqui, dentro de casa mesmo, mas eu vou já sair agora, 5 minutinhos antes, para poder almoçar com ele e depois seguir a vida, entrando em contato com vocês aí para mandar as redações, tá bom? Um beijo enorme para vocês, obrigada pela companhia.